Abra a tua Bíblia aí, no livro de João, no capítulo 3, eu destaquei só esse primeiro versículo, que é o primeiro indivíduo bom que eu quero falar aqui nessa noite, que é Nicodemos. A Bíblia diz assim: havia entre os judeus, os fariseus, ou melhor, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Olhe para o versículo de número 2. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, quando nós pensamos no Evangelho, os testemunhos que nos chamam a atenção são aqueles testemunhos impactantes de pessoas que tinham uma vida muito desregrada, vivia muito na lama, nas trevas. Mas é interessante que a experiência de alguns homens na Bíblia, tem a ver com a maioria de nós. A maioria de nós não temos um testemunho impactante assim, de ter saído de uma vida de vícios, não é? Uma vida de crime, uma vida totalmente contrária e à vontade de Deus. A maioria de nós éramos pessoas que, estranhamente, se fosse pela sequência do mundo religioso, talvez não precisávamos nem mudar. Esta pelo menos foi minha experiência. Por incrível que pareça, eu tenho uma cara de quem não prestava, mas eu sempre prestei, irmãos. Eu era um jovem, um adolescente, quadradinho assim, careta, segundo a expressão que tinha antes. Para se converter, no meu caso, precisava só de mudar de igreja e deixar de ir em alguns lugares, mas nem luta contra vício de cigarro ou bebida. Então sabe aquela coisa, eu sempre não tinha muita empolgação com a minha conversão, até quando Deus fez a revelação da minha história, para fazer da minha história então, uma das ministrações que tem impactado aí muita gente por conta a questão da restauração dos sonhos. Mas, irmãos, é interessante como a gente tem que tomar cuidado com estes que parece que está tudo certo. Eu trouxe 4 personagens bíblicos, e esses personagens bíblicos têm a seguinte peculiaridade: 2 procuraram a Jesus, e 2 foram procurados por Jesus. O primeiro é Nicodemos. Nicodemos é o exemplo mais clássico assim de como ter uma boa religião, ser uma boa pessoa, ou ser até um religioso, um líder religioso. Isso não traz nada como garantia da minha principal necessidade, que é arrepender-me de uma vida onde eu não cria em Cristo como o único e suficiente Senhor da minha vida, arrepender dessa vida e ter fé nesse Cristo, e como consequência disso, vem a obediência a este Cristo. Nicodemos, ele era um homem que totalmente avesso aos maus de plantão, as pessoas que de maneira clara assim, são essas que são o alvo do Evangelho. Nicodemos, ele tinha simplesmente a melhor religião considerada da sua época. Só para vocês terem uma ideia, essa expressão fariseu, hoje ela é pejorativa. Mas ela tem o mesmo significado da palavra santo. A palavra fariseu quer dizer separado. Só que hoje ela é pejorativa por conta
do mau testemunho que os fariseus deram durante todo o ministério de Jesus. Mas este homem, a Bíblia fala que ele era uma autoridade, ele era um líder entre os judeus. E ele veio com toda a tentativa de blindar-se, ele foi visitar Jesus à noite. E é interessante o tratamento que Nicodemos recebeu de Jesus. Jesus, de bate pronto, já entrou no assunto com Nicodemos, sobre a principal necessidade dele. O outro personagem bíblico, que também procurou Jesus, é o apelidado jovem rico. Eu não sei porque todas as Bíblias chamam esse homem de o jovem rico. A maioria das Bíblias está lá no seu subtítulo, né? O jovem rico. Mas esse é outro, que segundo o relato sobre a sua história, olhe comigo, Mateus capítulo 19, a partir do versículo de número 16. A Bíblia diz assim: eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Parece ser óbvio isso, né? Guarda os mandamentos. Esta é a proposta da religião, cumpra algumas regras. Porém, ele disse: qual? Disse ele: quais? Jesus cita parte dos 10 mandamentos, porém, é compreendido que Jesus está falando de todos os mandamentos. Aí ele disse, no versículo de número 20, tudo isso que o Senhor citou aí, eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Aquele homem era um homem bom, um homem religioso, tinha no seu registro, ele imaginava que Jesus iria dizer para ele assim: legal então, está tudo certo. Mas Jesus apresenta um teste para esse jovem. Ele fala: será que você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Jesus não fez essa pergunta para ele, mas o teste que Jesus apresenta para ele deixa ele totalmente despido de como a religião dele, o discurso dele, o que ele cria ao seu respeito, não tinha nada a ver com a sua prática. Qual foi o desafio? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. O que está embutido aí, irmãos? O que está embutido é: você ama-me mais do que todas as coisas que você... Jesus estava mostrando para aquele jovem que o que ele dizia não era o que ele praticava. Mas ele era um homem bom. O primeiro exemplo e o segundo exemplo foram pessoas que procuraram a Jesus. Agora, o terceiro exemplo é o eunuco de Candace. Vocês abram as suas Bíblias em Atos, capítulo de número 8. Este homem é uma interessante figura para que nós olhemos para ele na proposta de vermos essa questão de que Jesus também veio para os bons. Olhe para Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, que diz assim, no versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido em Jerusalém para a adoração. Olha esse homem aqui, irmãos, um homem bom, um homem religioso, um homem de um alto cargo do reino da onde ele vinha, e foi para Jerusalém, para o lugar que era o lugar certo de adoração. E este homem estava tudo correto com ele, na proposta, ele era socialmente aceito, religiosamente estava fazendo o que era certo, no mundo onde ele vivia, ele era uma personalidade. O quarto homem, este é interessante também, Atos 10, que vai se tratar de Cornélio.
Eu quero mandar um abraço lá para a Érica de Santana do Parnaíba e para a pastora Derenil. Fiquei devendo esse abraço. Um abraço aí para vocês, queridas. Deus abençoe. Cornélio, irmãos. Olha o que a Bíblia fala sobre Cornélio no capítulo 10 de Atos. A partir do versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão que o anjo de Deus que se dirigia para ele dizia: Cornélio, o qual fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, para que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com certo Simão curtidor, que tem na sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha esse homem, gente. Um homem bom. Um homem de um exemplo fora do comum. A seguir os 4 exemplos que temos, os 2 primeiros procuraram Jesus. Os 2 últimos foram procurados por Jesus, para revelar para eles. Irmãos, o que vai nos chamar a atenção nessa noite? É para tomarmos muito cuidado. Esses homens eram bons, eram sinceros, mas algo os incomodava. Havia algo que não estava certo na avaliação dos 2 primeiros. Queridos, se a proposta de Deus fosse uma boa religião, um bom comportamento social, e isso já estava resolvido, não haveria a história desses 2 primeiros personagens aqui, Nicodemos e o jovem rico. Porque é esta que é a proposta. Mas olha, está tudo certo, está tudo certo. Eu não mato, eu não fumo, eu não roubo. Agora, antigamente a gente falava: eu não bebo, mas a crentaiada está bebendo para caramba, então deixa. Mas é interessante, queridos, que esta não é a proposta de Deus. Nicodemos tinha um vazio dentro dele. Ele falou: está faltando alguma coisa. O jovem rico, ele sentiu que ele precisava ir ter com Jesus. Interessante que os outros 2 religiosos chamaram a atenção de Deus dentro de uma estratégia de Deus. O eunuco estava indo, precisava levar o evangelho para os confins da terra, e foi. A Bíblia diz que ele foi alegremente, depois de batizado, ele foi alegremente. Cornélio era o representante dos gentios, no capítulo 10 de Atos, para se cumprir a profecia de que o evangelho de Atos 1:8, de que o evangelho chegaria em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Cornélio e eunuco era a prova de que os confins da terra estavam sendo alcançados ali. Então aqueles homens eram homens estratégicos para Deus. Agora, e você? Quantos Nicodemos, irmãos, temos dentro da igreja? Quantos jovens ricos temos dentro da igreja? E quantas pessoas nós temos que estão chamando a atenção de Deus, e Deus está insistindo no coração dessas pessoas, para de uma vez por todas, elas se desarmarem. Sabe por quê? A ideia de um evangelho popular que só alcança. Essa semana mesmo eu estava ouvindo o testemunho do Matos Nascimento, ele dizendo que o versículo que chamou a atenção dele, famoso trompetista de vários cantores, hoje é um pregador e um cantor aí
muito bom de se ouvir, ele falando, o versículo que tocou no meu coração foi, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, qual é o perigo da nossa bondade? Qual é o perigo de uma vida normalmente, uma vida normal, socialmente aceita? Qual é o perigo da religião que eu tenho, que eu professo? E que eu sou até elogiado da maneira em que eu pratico a minha religião. O perigo, irmãos, é isso fazer uma fumaça sobre a sua real necessidade, e você está aí sentindo que falta algo. Você sentindo que falta algo. E esse algo é o famoso, que não é um versículo, mas é um princípio ensinado no mundo dos cristãos. Esse algo é o vazio. É o vazio que tem dentro. Não é um versículo, mas tem nuances bíblicas disso. Eu encontrei esse vazio em Eclesiastes 3:11. O versículo é assim, qual que é o ditado popular nosso? Há um vazio dentro do homem que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. É lindo isso, e é verdade isso. É verdade isso. Mas não é um versículo, né? Mas Eclesiastes 3:11 diz assim, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Pôs a eternidade, e essa eternidade só pode ser preenchida pelo eterno, só pode ser preenchida por Deus. Por isso é que eu encontrei a nuance bíblica para dar credibilidade a essa questão do vazio. E qual é o perigo então? O perigo é essa fumaça que se faz, e eu acabo vivendo a minha vida toda com um vazio, porque no meu diagnóstico, olha, os bens que eu tenho, o sucesso que eu tenho, a vida que eu tenho, foi pelo meu esforço, foi pelos meus estudos, foi pela minha competência. A religião que eu professo é uma religião que não é antibíblica, ela pode até ser extra-bíblica, mas não é antibíblica. O problema é quando você tem uma religião antibíblica, uma religião que Deus manda você não praticar. Aí você tem que ter coragem de encarar, ou você fica com a palavra, ou você fica com a sua religião. Aí é entre você e Deus, porque você se ofende quando um igual a você toca nesse assunto. Enfrenta isso. Porque o problema do jovem rico é que ele dizia que ele amava a Deus sobre todas as coisas, mas ele não conseguia provar com as suas atitudes. E esse talvez seja o problema de todos nós. Temos um discurso muito lindo. Por isso, irmãos, tome cuidado. Sabe por quê? Porque a maioria de nós somos assim. Pessoas boas. Tanto no caso do autor desse livro, que eu conheço, Flávio, e muito parecido com o meu caso, é que a gente sentia algo. Eu sentia algo, irmãos. Só para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a andar com os 10 mandamentos no bolso, assim, ó, antes de me converter. Qualquer coisa, eu tirava os 10 mandamentos. Coitadinho de mim, era um jovem adolescente. Eu tinha algo dentro de mim. Não fazia nada que a religião condenasse, mas o vazio estava lá dentro. No meu caso, eu
Estou no exemplo dos dois primeiros. Mas há casos de Deus buscando você, mandando alguém falar com você. No caso do eunuco de Candace, Filipe foi lá. No caso de Cornélio, o próprio anjo foi falar com Cornélio: olha, está tudo certo, Deus, você chamou a atenção de Deus. A Bíblia não está ensinando, irmãos, que dar esmola e ser um praticante de judaísmo já lhe garante. A Bíblia está dizendo que aquele homem precisava se converter verdadeiramente. Por isso, é que a felicidade de se escrever um livro desse, Jesus veio também para os bons, é um alerta para nós. Sabe por quê? A maioria de nós, olha, eu conheço alguns testemunhos punks aqui, conheço, mas a maioria de nós, não temos um testemunhaço assim para contar, só que você tinha convicção de que você tinha um vazio. Não bastava a vida certinha, não bastava a sociedade ou o seu grupo de convivência, você ser uma pessoa respeitada e admirada. Você sabia que tinha um vazio. Eu tinha uma motivação, eu tinha um medo danado de ir para o inferno. Se eu morrer, eu estou no bico do urubu. E olha que... Mas essa era a maneira de Deus me chamar a atenção, porque me pregaram muito o evangelho quando eu era criança, ou melhor, me pregaram muito o inferno, era inferno para tudo quanto é lado, e para me deixar assim bem assustado mesmo, quem falou do evangelho, e tomara que esteja no céu agora, porque Deus o partiu, o levou, ele pegou aquele vidro de quiboa, aquele verde, e botou fogo, irmãos, e do vidro de quiboa, saem uns pingos assim, ó, zim, zim, ele falou assim, ó, se isso aqui cair no teu pé, não adianta jogar água não. Eu falei, você vai botar isso no meu pé? Não, só estou te fazendo isso aqui para você ver como é que vai ser o inferno. Eu falei, você está doido, velho, até hoje o vidro de quiboa está na minha cabeça, para lá eu não vou, para lá eu não vou, para lá eu não vou. Mas foi a maneira que Deus usou. Depois eu me encontrei com Jesus de uma maneira muito graciosa, a ponto de hoje, algumas vezes eu até exagerar na graça de Deus, até exagerar, mas eu prefiro exagerar na graça, do que ficar com esse medo do inferno, que não me leva a lugar nenhum. Pois bem, irmãos, Jesus veio também para os bons. E Ele está chamando a atenção nossa aqui, para que nós saiamos de trás dessa cortina de fumaça que é a proposta da cultura religiosa do Brasil. Não, está tudo certo na minha vida. Mas aqui, entre você e Deus, você está sentindo, você sente um vazio? Você já teve a experiência de quantas vezes Deus insistiu com você, para você tomar uma decisão radical, como Ele tomou uma decisão radical em sua direção? Qual foi a radicalidade de Deus? Se fazer igualzinho você, morrer na cruz, verter o sangue pela tua vida, ressuscitar e dizer hoje para você, vinde a mim, porque a sua solução sou eu. A sua solução não é a sua bondade, a sua solução não é você ser uma pessoa socialmente aceita, a sua solução não está na sua religião, a sua solução está exatamente naquilo que o Espírito te incomoda. Está faltando alguma coisa aqui. Isso aconteceu com Nicodemos, religião top, hein? Jovem rico, eunuco de Candace e Cornélio. E eu quero falar, irmãos, chamar a atenção
para esses dois últimos personagens. Sabe, tem gente que Deus vai atrás, fica lá insistindo. E a pessoa fica cheio de desculpas. Não, mas está tudo certo. Mas está faltando. É entre você e Deus isso. Sabe por quê? De verdade mesmo. A eternidade que Deus colocou dentro de nós, segundo Eclesiastes 3:11, só pode ser preenchida pelo eterno. Nessa eternidade, nós não temos todas as respostas, porque a continuidade do versículo de Eclesiastes 3:11 diz assim, ó: colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir toda a obra de Deus, desde o princípio até o fim. A gente não tem muitas respostas. A gente tem algo que acontece comigo todas as vezes quando eu estou cheio de dúvida, e eu não tenho a resposta. E vou repetir, Deus vai falar essa coisa chata aqui, ó. E aí? Vai continuar comigo? Não consigo ir para outro lugar, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele também veio para quem supostamente não precisava, mas veio para preencher o vazio que tem dentro de cada um. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Eu quero convidar você para ficar em pé. E eu quero te lembrar que a maioria de nós somos assim, pessoas boas, está tudo certo. Não tem nada que me acuse diante das religiões e nem diante da sociedade. Mas é algo que não é inexplicável, irmãos, é um vazio. Falta. Não tenha dúvida se você é um desses. Saiba, sem dúvida nenhuma, não está te faltando uma namorada, não está te faltando um concurso bom, não está te faltando dinheiro, não está te faltando, o que está te faltando é Jesus. O que você precisa é de Jesus. Deixa Jesus ocupar esse vazio. E o mais, Ele vai acrescentar.